Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à Epístola de Colossenses. Só que hoje vamos ver o capítulo 2 desta Epístola que o apóstolo Paulo escreve à comunidade em Colossos. Este capítulo é extremamente importante, pois nele o apóstolo Paulo vai manifestar o que é o ensino bíblico, o ensino cristão, contra aquilo que são ensinos e filosofias fora do ensino cristão. Infelizmente, muitas das nossas comunidades estão cheias deste tipo de rituais, cheias deste tipo de ensinos. E nós precisamos filtrar aquilo que é vontade de Deus e aquilo que é o ensino realmente de homens. Então precisamos ter esta percepção. E como é que o vamos fazer? Usando a Bíblia, como é óbvio. Como é que nós sabemos que aquilo que está a ser ensinado é de acordo com a vontade de Deus? Olhando para as Escrituras. Infelizmente, muitas vezes nós temos tradições nas nossas comunidades, mesmo comunidades evangélicas, temos as nossas tradições e elas são realmente tradições que não estão alicerçadas nas Escrituras. Precisamos questioná-las, precisamos avaliá-las, analisá-las para verificar se são ensinos realmente de homens ou se são ensinos bíblicos, vindos de Deus. Para isso, precisamos de ter alguma cautela, analisar o contexto, analisar também o nosso próprio contexto cultural, para podermos entender o que é que Deus está a querer ensinar, qual o princípio por detrás de determinado episódio das Escrituras. Foi exatamente isso que os fariseus não chegaram a fazer, e por isso mesmo Jesus Cristo dizia que eles não tinham compreendido a lei, porque na realidade a lei resumia-se a amar a Deus e amar o próximo. Tudo aquilo que Deus tinha dado era para esse fim, era com esse objetivo. A lei de não cobiçar a mulher do próximo, a lei de não mentir, aquilo que dizia não matarás, os 10 mandamentos, no fundo, os famosos 10 mandamentos, visavam de uma forma clara e prática o amar a Deus e o amar ao próximo. Então aquilo que a Bíblia nos propõe é exatamente isso. Muitas vezes nos propõe ensinos, princípios e nos traz ilustrações desses princípios. Então nós precisamos de ter alguma capacidade de estar em comunhão com Deus, de ouvir bem o coração de Deus, para não tornar de determinadas histórias, de determinadas situações, regras que muitas vezes não têm a ver com o princípio. O princípio fundamental que Deus quer que nós entendamos é o amor que Ele tem por nós e o amor que nós devíamos ter por Ele e pelos outros. E então, com base nisso, devemos ter o nosso comportamento, devemos ter a nossa atitude, a nossa vida, o nosso estilo de vida deve ser alicerçado nesses princípios. E é com esta linha de pensamento que o apóstolo Paulo então vai começar a falar à igreja em Colossos para que eles pudessem entender como se devem conduzir. Então estamos em Colossenses capítulo 2 e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Gostaria, pois, que saibais com grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face. Vemos aqui o apóstolo Paulo a falar de luta. Com grande luta tenho travado em favor de vós, em favor dos colossenses e em favor dos laodicenses. Eram duas comunidades próximas uma da outra. Aliás, no final desta carta aos colossenses, nós vamos ver que o apóstolo Paulo escreveu também uma carta aos laodicenses e pediu que eles pudessem trocar correspondências, pois de facto as cartas que ele havia escrito tinham princípios válidos para ambas as comunidades. Mas ele tinha aqui esta expressão, que ele travava lutas. Então, que lutas seriam estas? Estaria, de facto, o apóstolo Paulo a lutar contra alguém, contra algum inimigo daqueles cristãos, contra alguém que se estava a opor ao Evangelho naquele lugar? Não, eu creio que não. O apóstolo Paulo próprio nos ensina
que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra sangue nem carne. A nossa luta não se trava com pessoas. A nossa luta é espiritual. Ele lutava em oração. Ele batalhava em favor daqueles cristãos em oração. Pois ele sabia que a nossa principal vitória, a nossa principal batalha é espiritual. E quando nós ganhamos essa batalha espiritual, então de facto as coisas no plano material são alteradas. E é aqui que o apóstolo Paulo estava a travar a sua batalha, pois ele sabia que havia algumas heresias, ensinos que eram errados, filosofias que estavam realmente a ser introduzidas na comunidade que não provinham de uma espiritualidade, de uma comunhão com Deus. E contra isso ele se levantava alertando os cristãos para esse facto. O apóstolo Paulo era realmente um verdadeiro pastor que se preocupava com o seu rebanho. Ele se preocupava para que as suas ovelhas não fossem arrebatadas por lobos disfarçados de ovelhas. Infelizmente, às vezes nós somos ingênuos, ao ponto de pensar que todas as pessoas que estão nas comunidades cristãs são de facto ovelhas de Cristo. E esquecemos-nos dos ensinos bíblicos que, mesmo logo no início da era cristã, muitos lobos devoradores se introduziram nas comunidades. E às vezes nós ficamos admirados como é que determinadas comunidades sofrem ataques e são divididas, são destruídas por ensinos e guerras que não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu quero dizer que devíamos ser mais atentos, talvez batalhar mais em oração, estar mais atentos espiritualmente contra os ataques de Satanás. Eles são, diz as Escrituras, subtis, são astutas ciladas. Então, quando nós percebemos esta ideia de astutas ciladas, percebemos que nós temos que estar com os nossos olhos espirituais bem abertos e o nosso coração em oração constante para que Deus possa nos alertar das ciladas que estão à nossa frente. Realmente, se nós não vivemos dessa forma, vamos cair nas ciladas de Satanás. Eu lembro-me quando estava na tropa, fiz a tropa aqui em Portugal, e estava na tropa e estava a ser ensinado a fazer a recruta. A certa altura, numa das instruções noturnas, saímos para o mato e o sargento que nos estava a dar as instruções mandou-nos ficar abrigados no meio do mato, enquanto passava um outro pelotão no nosso meio. E no devido tempo, ele fez então sinal para que nós saíssemos do mato e rapidamente fizemos uma emboscada àquele pelotão. Eles não tinham condições de reagir se fosse um caso real. Era disto que a Bíblia fala, de astutas ciladas que Satanás monta para cada um de nós crentes. Aquele pelotão que ficou ali no nosso meio ficou surpreendido, sem capacidade de reação. Ficou tão surpreendido que ficou desorientado. No meio da noite, de repente, aquilo parecia um sossego, que estavam no meio do mato, e afinal havia ali homens armados capazes de, se tivesse sido real, aniquilar aquele pelotão. Estas são as ciladas astutas. São ciladas que estão dissimuladas, que ninguém repara. Pensa que afinal aquilo é uma caminhada tranquila na noite, quando de repente surge um bando de pessoas armadas capazes de ceifar a vida. E é assim que Satanás faz. Eu aprendi essa lição, ficou-me gravada na minha memória esse exemplo que eu vivi, percebendo que quando a Bíblia fala de que Satanás nos monta astutas ciladas, é disto que a Bíblia está a falar. Ou seja, nós nem nos apercebemos que a armadilha está lá. Não nos apercebemos que a emboscada está a ser feita. E de repente, quando reparamos, afinal, aquele tranquilo passeio se tornou numa desgraça. Então, que Deus nos ajude a ter esta percepção que o apóstolo Paulo nos deixa aqui de estar a lutar consciente do que está a fazer, percebendo que a nossa luta não é contra sangue nem carne, percebendo que a nossa luta se trava na oração. A nossa luta não é contra o cônjuge, não é contra o chefe ou o patrão, não é contra o vizinho ou o líder religioso da comunidade onde nós estamos, não é contra a aldeia que nos está a fazer uma vida terrível porque estamos a ouvir o programa O Som do Livro, e eu sei que algumas pessoas estão a sofrer isso, por isso menciono. Não é contra essas pessoas. A nossa batalha trava-se nos lugares celestiais. A nossa batalha trava-se na oração. Porque em relação a essas pessoas, a Bíblia diz para nós amarmos.
O Senhor Jesus Cristo diz que se nós amamos só aqueles que nos amam, não somos diferentes das outras pessoas. Só somos diferentes quando chegamos ao ponto de amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos maltratam. Aí é que é ser verdadeiramente cristão. Por isso, precisamos de aprender a viver um cristianismo que tem implicações práticas no nosso dia-a-dia, que manifesta amor para com aqueles que nos perseguem e maltratam, manifesta amor para com aqueles que dizem mal de nós, manifesta compreensão e uma atitude diferente quando realmente essas pessoas talvez não tenham tanta compreensão para connosco. Ser cristão é poder deixar Cristo viver em nós, e não é ter uma religião. É Cristo em nós, como nós já vimos no outro programa. Cristo em nós. Este é o grande mistério. Este é de facto o cristianismo que nós necessitamos viver. Mas continuando aqui no verso 2, deste capítulo 2 do livro de Colossenses, diz: para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza de forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é este mistério? Cristo. Mais uma vez o apóstolo Paulo reforça esta ideia deste mistério. Este mistério que é Emanuel, Deus conosco, que é o Espírito Santo habitando em nós, nos batizando, nos dando poder para nós sermos testemunhas. Vocês que nos têm acompanhado já vão sabendo que há um texto bíblico que para mim é uma referência que norteia toda a minha vida, que é Atos capítulo 1, verso 8. E realmente esse texto diz que nós recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Este é o grande mistério que estava oculto pelos séculos, que Deus quis nos revelar, que é Deus conosco, Deus que se fez carne e habitou entre nós, Deus que nos acompanha e nos dá autoridade para agir, Deus que opera em nós o milagre de transformar o nosso caráter. Eu creio que o maior milagre que Deus opera, apesar de ser de facto extraordinário quando nós recebemos uma cura física, é fantástico, ficamos alegres porque de facto a nossa saúde é preciosa, mas o maior milagre que Deus opera é quando Ele transforma o nosso caráter. Aí realmente há um milagre porque o caráter não se muda do dia para a noite. E quando nós percebemos e vamos recebendo cartas e telefonemas de pessoas a dizer: o meu pai ouvia o vosso programa e hoje está diferente. A minha mãe, o meu marido, o meu filho começou a ouvir o vosso programa e hoje está diferente. Isto é de facto um milagre que Deus opera. Este é o mistério que estava oculto pelos séculos. Cristo em nós, o poder de Deus habitando entre nós. E quando isso acontece, realmente as comunidades começam a ser alteradas. A vivência social é modificada. As comunidades e as aldeias são transformadas porque o poder de Deus está nas ruas, o poder de Cristo está em nós. E compete-nos a nós viver de uma forma ativa esse Evangelho de Jesus Cristo, não de uma forma religiosa, não só porque temos procissões, não só porque temos rituais, não só porque temos a missa domingueira, mas porque temos Cristo em nós. Então, o cristianismo passa a ser vivido não só ao domingo, mas passa a ser vivido à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado. Passa a ser vivido das 9 da manhã até à meia-noite e das 9 da meia-noite até às 9 da manhã, porque Cristo está em nós. Não há um período limitado para a ação de Deus. E é isto que a palavra de Deus nos mostra. Ser cristão é uma profissão a full time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Realmente precisamos de resgatar esta mentalidade e deixar de lado a ideia de que eu sou cristão porque fui batizado em pequenino. Essa não tem fundamento nas Escrituras. É as tais coisas que o apóstolo Paulo dizia que são fundamentos de homens. E eu creio que nós precisamos resgatar a nossa igreja. Precisamos resgatar a nossa mentalidade, avaliar o que são preceitos de homens e aquilo que é fundamentos de Deus, princípios de vida cristã. Ser cristão não é porque eu nasci num lar cristão. Ser cristão não é porque eu fui batizado em pequenino ou porque fiz a primeira comunhão. Ser cristão é realmente aceitar Jesus em nosso coração, pedir perdão pelo nosso pecado, deixar Cristo viver em nós. Ser cristão é imitar a Cristo em tudo aquilo que Ele é, em tudo aquilo que Ele quer que eu seja. Ser cristão é viver na dependência de Deus. É poder dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E o poder que eu agora tenho na minha carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Isto era a declaração que o apóstolo Paulo tinha, e que cada um de nós possa viver esse cristianismo assim ativo. O verso 3, voltando aqui ao nosso texto bíblico, prossegue ainda a dizer: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele fala aqui acerca deste Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo então está a orar pelos cristãos em Colossos. Vamos fazer aqui um pequeno resumo. Ele está a orar para que este mistério de Deus, que é Cristo em nós, seja manifesto, para que a sabedoria e o conhecimento de Deus seja conhecido das pessoas. Então Cristo, que era o Verbo de Deus, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós e Deus o manifestou para que nós tivéssemos o pleno conhecimento de quem Deus é. Para que nós pudéssemos experimentar o amor de Deus, para que nós pudéssemos visualizar aquilo que Deus é em nós, aquilo que Deus queria fazer pela humanidade. Por isso Ele veio ao mundo, viveu entre nós, de uma forma humilde e simples, para que nós pudéssemos compreender esse amor, se deu a si mesmo para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Mas não ficou por aí. Por isso nós cristãos não temos Cristo crucificado, mas um Cristo ressurreto. E por isso mesmo, quando olhamos para a cruz, não temos Cristo pendurado na cruz. É por isso que alguns cristãos optam por ter simplesmente uma cruz vazia. Porque exatamente Cristo não está na cruz. Cristo morreu numa cruz, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo e ativo em nós. Foi o texto que acabamos de ler. É por isso que alguns de nós temos uma cruz ao peito, mas sem Cristo crucificado, porque Ele está vivo. Nós adoramos e servimos a um Cristo vivo e não a um Cristo morto. Por isso é que Ele faz tanta diferença no nosso ser e na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz que esta sabedoria que estava oculta se tornou então conhecida. E é por isso também que ele diz que considerava tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, Paulo percebia bem que quanto mais se relacionava com Deus, mais relacionamento ele desejava ter com Deus. Eu espero que consigo aconteça o mesmo. É verdade que há momentos na nossa vida em que nós desanimamos, ficamos abatidos, perguntamos: será que vale a pena continuar? Afinal de contas, a vida é tão dura, há tanta batalha para conquistar. Mas eu gostaria de lhe desafiar à atitude que nós já vimos no apóstolo Paulo, alguns versículos atrás, onde ele diz: me regozijo nos sofrimentos que eu tenho por vós. Me alegro porque pude sofrer por causa do amor a Cristo. Que essa atitude, essa mentalidade diferente, não é uma mentalidade positivista, no sentido que vamos negar o sofrimento. Não. É uma mentalidade que integra o sofrimento no dia a dia, percebendo que esse sofrimento pode ser uma terapia para crescermos, pode servir como um motor para nos levantar, pode servir como um mote para nós caminharmos e darmos mais um passo. Quando nós percebemos isso, então o sofrimento passa a fazer algo bom em nós também e a nos conduzir para mais próximo de Jesus, percebendo que afinal de contas nós não somos nada em nós próprios, mas em Cristo somos tudo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele deixa de facto essas referências para que nós possamos meditar profundamente nelas. Mas agora vamos continuar a ler o verso 4. O verso 4 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Que o apóstolo Paulo escreve esta carta, essencialmente aos Colossenses, para que eles fossem alertados por causa dos falsos ensinos, dos falsos mestres. E ele diz: cuidado com os falsos mestres. E eu desafio a si também a não se deixar enredar pelos falsos mestres. Conteste, veja na Bíblia, verifique se aquilo que está dito nas Escrituras é conforme o ensino que você está a receber talvez por algum mestre. É necessário de facto nós confrontarmos as Escrituras com os ensinos que vamos recebendo. É por isso que eu desafio a si constantemente a olhar para a sua Bíblia. Não simplesmente para ficar com o raciocínio daquilo que eu estou a dizer, pois aquilo que eu estou a dizer, espero eu que seja verdadeiro e correto, de acordo com todo o ensino das Escrituras, mas é importante que você próprio verifique isso por si mesmo, para que não se deixe enganar por ninguém.
Mas o verso 5 ainda diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vemos que o apóstolo Paulo, apesar de estar distante, ele mantinha contacto regular com aquela comunidade, sabendo que essa comunidade então estava a caminhar com Cristo. Ele se alegrava e verificava que as boas ações, a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Há duas coisas aqui importantes que alegravam o coração do apóstolo Paulo. A primeira coisa é a boa ordem. A igreja vivia de uma forma correta o seu cristianismo. E a segunda questão que alegrava o seu coração era a sua firmeza na fé. Ou seja, eles não eram abalados assim por qualquer coisa. Mas ele prossegue o verso 6 a dizer: ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o cristianismo é também um estilo de vida. Não é só um momento em que eu recebo a Cristo, mas é algo, esse momento transforma-se num estilo de vida para o resto da minha vida, de forma que eu possa andar em Cristo Jesus. E o verso 7 diz: nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graças. Aqui é um desafio tremendo. É um desafio para crescermos em ação de graças. Eu creio que um dos pecados que nós temos como povo português é o pecado da murmuração, ou seja, é o pecado de dizer mal de tudo e de todos que nos rodeiam. Nunca as coisas estão bem feitas, nunca as coisas estão corretas, nunca sai da boca de cada um de nós elogios. Eu estou a usar a expressão nunca, é óbvio que estou a exagerar para chocar. Mas aqui a ideia que o apóstolo Paulo nos está a desafiar é que se nós somos cristãos, devemos crescer nas ações de graças, ou seja, devemos crescer numa atitude de elogiar, de elogio, de agradecer a Deus e aos outros. Precisamos, sem dúvida, de ter essa atitude. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.